Então vamos lá, pessoal. Polimorfismo, pessoal. Polimorfismo. Primeira coisa, polimorfismo é um tema de várias áreas diferentes, né? Tem o polimorfismo na biologia, né? Digamos ali, que alguma coisa pode assumir várias formas. Tem polimorfismo que eu sei na engenharia de materiais, tem polimorfismo também, que era bem estranho. No mestrado eu fiz uma disciplina que daí o professor ficava falando polimorfismo, né? E para mim era um contexto, né? Um conceito totalmente diferente do que ele estava tratando, então era até estranho. Mas, então, polimorfismo também é um dos pilares, né, da orientação a objetos. Então, a gente já está no terceiro pilar da orientação a objetos. Então, a gente viu encapsulamento, depois o segundo pilar que a gente viu foi herança, e polimorfismo é o terceiro pilar da orientação a objetos. Então, esses são os três pilares. É a base ali para você, digamos assim, se considerar um conhecedor, né, das estruturas de orientação a objetos, é você dominar encapsulamento, herança e polimorfismo. Aí, claro, são vários os outros conceitos que envolvem, né, mas esses são os principais. A partir desses, do entendimento desses, vocês vão trabalhando e, né, entendendo os outros, mas o princípio, o começo é esse. Eu também, Nicole. Estamos aí. Ok? Então vamos lá. Polimorfismo, poli, lá, né, acho que é do grego, né? Poli é muitos, ali o morfismo é de formas, né? Então a gente tem muitas formas. Então é basicamente nisso que trata. Então, seguindo aqui, é o princípio no qual, a partir de uma subclasse, instanciam-se objetos utilizando referências do tipo de uma superclasse existente na hierarquia. Então vamos imaginar o seguinte. E aí, Luana, tudo bem? Então vamos imaginar o seguinte. Antes, quando a gente estava criando lá, por exemplo, qualquer uma daquelas classes que a gente fez de herança ali, a gente estava lá, a gente criava um objeto, a gente criava especificamente para uma coisa. Então, digamos assim, a gente criava lá, eu estou criando o objeto, por exemplo, que a gente fez lá, do imóvel, até um exercício que a gente vai refazer. A gente criava lá um objeto para novo, um objeto para velho. Com o polimorfismo, você consegue criar um objeto que vai valer para os dois, certo? Isso é uma vantagem, isso já é uma melhoria na implementação do teu código. Você pode criar um objeto que em tempo de execução, ali, ele vai servir tanto para você atribuir aquele objeto ali, por exemplo, lá, o imóvel novo, quanto o imóvel velho, sem ter aquela obrigação de eu criar um objeto para cada um dos dois. Isso ele tem vantagens seguintes, que você não precisa instanciar, às vezes, tantos objetos. Você cria um, que ele é genérico, que você pode, a partir dessa... claro, você vai criar um objeto do tipo de uma superclasse, certo? Você cria esse objeto e, a partir dele, você vai instanciando ali, né, objetos referenciando as classes filhas. E, a partir disso, você vai conseguindo, né, tipo, ter melhorias ali no teu código. Ok? Olá, Júlia. Tudo bem com você? Então, o uso do polimorfismo introduz conceitos relacionados à herança, trazendo características e melhorias às aplicações, que nem eu tinha comentado. Eles são alguns, né, alunos falam assim, nossa, professor, mas isso às vezes não faz muito sentido. Mas é uma questão também de adaptação. É uma questão de adaptação ali até você conseguir entender, ok? Primeiro parte do entendimento da herança, depois você vai melhorando, ok? Então tem aqui, né, tem as frases aqui, mas olha, vamos focar aqui por exemplo, nessa imagem. Essa é uma imagem que eu vi assim que vários materiais traziam essa imagem que eu peguei e copiei ela aqui para mostrar para vocês. Então vamos imaginar o seguinte. O polimorfismo, imaginem o seguinte. Eu tenho aqui uma classe animal, certo? E a classe animal, ela emite um som. Qual som é? Não sei. Não sei qual que é o som. Aí eu vou criar duas classes, por exemplo. Eu vou criar lá a classe arara e a classe cascavel. As duas classes, elas também emitem som. Esse conceito aqui de animal emite som, cascavel emite som, arara emite som, isso aqui é um conceito daqueles que a gente já viu. É uma reescrita de método ou sobreescrita de método. Mas qual que é a ideia? Por exemplo, lá, eu quero fazer sei lá, vamos supor lá, eu quero fazer um livro. Quero fazer um livro com
diversos animais e as características deles. Por exemplo, ou o som que eles fazem, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu pego, ao invés de criar lá objeto arara dentro do meu código, ou objeto cascavel, eu posso criar um objeto do tipo animal, e quando eu tenho as características ali, os atributos de arara, eu só pego aí e utilizo aquele objeto passando como parâmetro aquelas características ali da arara. Quando eu pego e quero criar uma cascavel, eu utilizo esse objeto do tipo animal, mas passo as características da cascavel, ok? Então, eu já consigo melhorar um pouco, porque ao invés de eu ter que ficar criando um objeto para cada não, eu tenho um objeto genérico que vale para todo mundo, né? Esse objeto polimórfico, né? Ele pode assumir várias formas, e depois eu só vou ali instanciando, e geralmente a gente já faz isso com o construtor, né? Já passando todos os parâmetros ali para cada um dos objetos que a gente quer criar, ok? Então, aqui, ó, por exemplo, mais uma figura clássica aqui que eu também vi, né? Aí que o pessoal mostra, né, quando está explicando o polimorfismo, é esse aqui, ó. Por exemplo, eu tenho quadrilátero. Então, eu tenho várias né, formas aqui de quadriláteros, né? O quadrado, o retângulo, o trapézio e o losango. Então, eu tenho todas essas formas aqui, todas elas são quadriláteros, ok? Porém, eu crio lá no meu código ali, eu vou criar um objeto do tipo quadrilátero. Aí, a partir das características que eu tenho, aí eu já instancio ali esse objeto passando os parâmetros ali de cada uma das formas desse objeto, certo? E utilizando, inclusive, e por isso é tão importante a gente ter essa ideia aqui, ó. Calcular perímetro, aqui a gente não sabe como a gente faz. Às vezes você faz só um método lá vazio. Por quê? Porque às vezes não tem nem sentido aqui como calcular esse perímetro aqui, né, desse quadrilátero, sem eu saber qual é. Mas as classes filhas aqui, no caso, aí sim, todas elas reescrevem ou sobreescrevem esse método calcular perímetro. E daí eu vou passar ali os parâmetros para cada um deles, ok? Deu para entender? Mas assim, ó, tipo, polimorfismo não vai ser uma coisa que você vai olhar assim, poxa, entendi, show de bola. É a partir, quando você vai praticando, a gente vai ir observando ali que a gente consegue melhorar o nosso código. Essa é basicamente a sequência, a ideia de como que a gente vai implementar aqui e vocês conseguirem absorver, né, esse conteúdo aqui, ok? Então, primeiro, o que tem que ter em mente? Eu vou utilizar isso junto com a herança, certo? Vou utilizar isso junto com a herança, e daí eu vou conseguir melhorar. Por quê? Porque ao invés de criar um objeto para cada um, eu crio um objeto genérico, e a partir dele eu vou, de acordo com as informações que eu tiver, eu vou instanciando ali, passando os parâmetros de acordo com a classe filha que eu estiver criando, ok? Então, aqui, ó, por exemplo, estou criando aqui, ó, eu tenho uma classe lá que se chama produto, só que na hora de eu criar esse aqui, por exemplo, eu tenho um objeto produto, só que eu quero passar, por exemplo, lá, produto eu tenho dois tipos, livro e compact disc, né? Compact disc é CD. Então, eu tenho esses dois objetos aqui. O que eu posso fazer? Eu posso criar ali a partir da classe produto, eu posso criar, por exemplo, lá, um objeto do tipo livro na memória, passando parâmetros para dentro dele, como também posso criar, também a partir da classe produto, um outro objeto, ou posso reaproveitar esse mesmo objeto aqui, como a gente geralmente vai utilizar isso dentro de uma estrutura de repetição, né? Às vezes a gente reaproveita o mesmo objeto. É o que eu sempre vou procurar mostrar isso para vocês ali nos códigos quando a gente for implementar. Mas isso aqui também não tem problema nenhum eu fazer. Eu posso criar aqui um outro produto que é do tipo compact disc, por exemplo. E daí eu vou colocando, por exemplo, eu quero fazer um catálogo, né? Eu quero fazer lá um catálogo de produtos, uma revista mostrando todos os meus produtos, né? Alguma coisa assim. Então, indiferente do produto que for, eu passo as características dele, mesmo que eles sejam de classes diferentes, né? Objetos diferentes. Eu crio a partir da minha classe mãe, certo? Eu referencio essa classe mãe ali na hora de criar esse primeiro objeto. E daí, a partir dele, eu vou criando e povoando, né, todos os produtos que eu quero dentro do meu catálogo. Acho que é mais ou menos isso que ele mostra ali, né? Aqui ele está... aqui ele fala, né, o que eu posso ter,
você vai ter ali, por exemplo, o acesso, né, aos atributos, né, o get, o set, normalmente ali como você tem, né? Aqui fala ali, tipo, que quando eu quero, eu posso às vezes ter que fazer esses chamados typecasts aqui, né, para converter de novo aquele produto ali, digamos assim. Eu posso dizer o seguinte, que aquele produto 1 lá, ele é um livro, certo? Para mim transformar, por exemplo, isso num objeto do tipo livro. Mas isso aqui é só mais até para título de vocês entenderem isso. Eu tenho ele criado, digamos, a partir da classe mãe, mas se eu quiser utilizar esse objeto como uma classe filha, ali, eventualmente eu vou ter que fazer algum tipo de conversão, né? Um typecast, um cast, ele é geralmente uma conversão ali que eu tenho, ok? Ali só, isso aqui tem uma frasezinha clássica, né? Para a gente verificar. Quando a gente quer fazer, né, tanto até na herança a gente pode utilizar isso, mas aqui no polimorfismo a gente sempre tem que ter isso em mente. A frasezinha é um tipo de. Por quê? Porque se vocês forem imaginar, compact disc, né, o CD, e livro é um tipo de produto, ok? Então, você pode criar uma classe ali, por exemplo, recebendo todos os produtos que eu tenho, indiferente o que ele seja, certo? Aqui, então, aqui bem uma ideia dessa ideia de catálogo ali que eu tinha comentado com vocês, né? Então, aqui, por exemplo, ele criou aqui nessa classe, ele criou aqui um objeto tipo produto 1, produto 2, né? Com aquelas informações lá que eu tinha. Por exemplo, aí ele está adicionando a uma classe catálogo que eu tenho, né? Então, estou colocando lá, catálogo, ponto, adiciona produto 1. Catálogo, ponto, adiciona produto 2. Indiferente se isso for um CD, se for um livro, se for, sei lá, um outro produto, né, que eu queira cadastrar, eu posso adicionar nesse meu catálogo. Indiferente o que ele for, ele precisa do quê? Ele precisa de um produto aqui para conseguir, eu, por exemplo, adicionar, né, essa informação dentro do meu catálogo. Então, esse adiciona produto aqui é um método que eu tenho dentro da classe catálogo. Aqui está mostrando, né, a assinatura desse método, mostrando o seguinte, eu só preciso dizer o seguinte, vou receber um produto, e daí eu passo ele como referência, ok? Então, aquilo que eu estava falando lá é o tipo de, né? Por exemplo, aqui, patrão é um tipo de empregado, cliente de pessoa física é um tipo de cliente, cliente de pessoa jurídica é um tipo de cliente. Essa frase aqui, ela perde totalmente o sentido se eu ler ela ao contrário, certo? Porque se eu ler ao contrário, aqui eu não posso, ela fica uma informação falsa. Por exemplo, lá, empregado é um tipo de patrão. Não, eu tenho que partir da classe que ela é mais específica para a classe maior, certo? Então, no caso, patrão é um tipo de empregado. Cliente pessoa física é uma subdivisão de cliente. Então, cliente pessoa física é um tipo de cliente. Cliente pessoa jurídica é um tipo de cliente, ok? Então, acho que aqui acabou já, pessoal. Essa apresentação aqui até eu coloquei lá já lá no Moodle. E vamos abrir o nosso Eclipse aqui e vamos começar a brincar já com a lista. Fazendo o exercício, pessoal, vocês vão ver que ele fica mais fácil. Ele fica mais fácil de você entender. Assim, não, digamos assim, só olhando ali os conceitos, você até imagina mais ou menos a ideia. Que é isso, esse é o objetivo de mostrar isso para vocês. Vocês até imaginam ali uma ideia, então é mais ou menos nesse sentido aqui que as coisas vão mudando. Mas, para mim implementar ele, eu preciso colocar a mão na massa. Por isso que não tem como, pessoal, não tem outra alternativa se não começar a programar aqui para a gente pegar e entender bem certo o funcionamento, ok? Então, eu vou vir aqui, vamos criar um novo pacote aqui para a nossa próxima lista, que é a lista 12. Então, br.edu.ifcvideira.lista 12, ok? Criei aqui a lista 12, deixa eu pegar aqui. O primeiro exercício, lá ele diz o seguinte: refaça o exercício 1 da lista 11 utilizando métodos polimórficos para calcular
o preço dos ingressos. Ok, então vamos lá. Eu vou lá na lista 11. É o exercício 1, né? O exercício 1 é o do funcionário. Então aqui a gente vai encontrar... Onde é que tá? Não é funcionário, onde é que eu coloquei aqui? Não lembro mais onde é que eu coloquei o enunciado. Deixa eu abrir de novo aqui para pegar o enunciado certinho, para a gente refazer. Então, a gente vai pegar e vai refazer o exercício 1 da lista 11, mas a gente vai fazer ele com o polimorfismo, ok? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu já copiei aqui. A gente começa com a classe funcionário aqui. Então, deixa eu criar aqui new class x1 funcionário. Ok. Criei aqui o x1 funcionário. Agora a gente vai criar tudo ele, né? Porque se a gente conseguir já fazer algum tipo de melhoria, a gente já pega e já implementa. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu dar uma navegada aqui para ver se eu tinha feito aquele... Eu tinha feito até um esqueminha, acho, né, dele. Só não lembro onde é que eu deixei. Isso, deixa eu ver aqui não, mas não é esse aqui. Não é. Não lembro onde é que eu deixei. Não sei se é isso aqui. Não. Agora não me lembro mais. Mas vocês, se vocês lembram, né, a gente tem lá a estrutura funcionário, é a classe mãe. Porque eu queria mostrar aqui de novo para vocês, porque eu tinha guardado, mas eu não sei aonde que eu deixei a minha imagem lá. Talvez eu tenha excluído. Mas enfim, se a gente for olhar lá que a gente tinha feito, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, talvez rapidinho, pra gente ver. Só um minutinho, pessoal, já vou, só pra gente ter aquele modelo lá em mente, né? Daí a gente já visualiza o que a gente tem que fazer ali até para dar uma relembrada, né? Ali naquele modelo. Como eu tinha feito aqui, mostrado para vocês. Deixa eu só pegar aqui, já achei. Tá aqui, ó. Então, aqui deixa eu só pegar aqui mais no final aqui onde está ele completo. Então, é isso aqui, né? Esse aqui, né, é o nosso modelo. Ok? Esse aqui é o nosso modelo. Então, esse aqui que a gente vai implementar. A gente tem funcionário com nome, salário e cargo, gerente, que tem um calcula salário que dá 50% adicional, um assistente técnico que dá 20% adicional e um assistente administrativo com 30% quando ele for do turno noturno. Ok? É isso aqui que a gente tem que implementar. Beleza? Então, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu deixei com uma apresentação. Se tu procurar depois esse arquivo, quero guardar ele. Ok? Então, é isso aqui que a gente tem que implementar. Beleza? É isso aqui que a gente quer implementar. Funcionário, nome, salário e cargo. Gerente, que tem só um calcula salário. Assistente técnico, também só um calcula salário, dando 20% de bônus, aqui dando 50%. E o assistente administrativo tem 30% quando ele for do turno noturno. Ok? Fechou? Vamos lá, vamos começar a implementar isso aqui de novo. E daí a gente vai implementando já, tentando ao máximo melhorar, né, otimizar o nosso código ali para a gente implementar essa classe. Ok? Então, essa primeira classe aqui, private, string, nome, é nome, salário e cargo. Ok? Nome, salário e cargo. Nome, private, double, salário, private, string, cargo. Ok? Então a gente já vai dando também uma revisada ali, só que já tentando implementar ela ali com todas as melhorias que a gente pensar ali na hora de a gente fazer, a gente vai tentar implementar aqui, ok? Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, continuamos utilizando, né, os nossos construtores.
certo? Vamos lá. Então vamos criar aqui o construtor, source, generate constructor using fields. Ok, gerei aqui um construtor com todos os campos, certo? Aqui, né, eu aconselho vocês sempre a gerar um construtor vazio também, certo? Mas, nesses casos aqui, acho que a gente vai acabar sempre utilizando o construtor cheio, né? Então, né, não é recomendado, mas não é obrigatório, ok? E, então, a gente criou aqui, criou os atributos, criamos os construtores, agora ali naquela nossa receitinha de bolo, a gente vai pegar e vai criar os getters e setters. Então, source, generate getters and setters. Vamos select all. Don't generate. Beleza. Tá aqui, né? Então, nome, salário e cargo. Gerei o construtor. Get e set. Para todo mundo. Fechou? Então, isso aí que a gente fez. O que a gente vai ter que fazer, pessoal? O que a gente vai ter que fazer? Vamos aqui, ó, gerar métodos chamados métodos polimórficos. Vamos gerar métodos polimórficos ali, pessoal. Quais são esses métodos polimórficos? Vamos pensar aqui, ó, quando a gente resolveu lá esse exercício lá na lista 11, eu não vou nem pegar ali pra gente não tentar copiar. A gente vai fazer do zero ali, tentando implementar o máximo de melhorias ali possíveis e depois a gente implementar justamente a ideia do polimorfismo, ok? E depois nem que a gente dá uma olhadinha ali, dá uma comparada neles, ok? Então tá. Então a primeira coisa que a gente tem aquele public double calcula salário, ok? A gente tem esse método public double calcula salário, ok? Eu não sei se a gente tem. Só vamos fazer o seguinte. Esse calcula salário do funcionário em si, ele só retorna o próprio salário. Ok? Vamos fazer assim. Por quê? Porque não tem como eu reescrever um método na minha classe filha, um método que eu não tenha desenvolvido na classe mãe. Ok? Por isso aqui eu vou criar esse método calcula salário. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter aquele método calcula salário, né, que está lá naquele esquema lá, que eu já tinha mostrado aqui para vocês, né? Eu sei que eu tenho calcula salário em cada um deles aqui, certo? Eu tenho calcula salário em cada um deles. Então, eu vou pegar e vou recriar esse método, certo? Eu vou recriar esse método. Beleza? Agora, eu vou fazer um outro método polimórfico, que isso aqui eu já mostrei para vocês, que é um public só de impressão. Vamos fazer aqui um void mesmo, public void imprime. Por exemplo, public void imprime. Justamente para imprimir os dados, né, do funcionário. Então, o que a gente pode fazer? Aqui eu só vou fazer um JOption mesmo, JOption PN, show message, dialog, null. Vou colocar dados do funcionário. Ok? Dados do funcionário. Isso aqui a gente já vai reaproveitar. Quando a gente for fazer os outros, como a gente vai reescrever esse método, a gente já copia daqui e só muda ali para aquilo que a gente precisa, ok? Então, eu tenho que mostrar o nome do funcionário. Então, mais this.get nome mais salário mais this.get salário mais uma linhazinha cargo mais this.get cargo. Beleza. Então eu fiz aqui métodos polimórficos aqui. Eu criei dois, um para calcular o salário e outro para imprimir os dados do funcionário, certo? Então, ok, é isso que eu quero. Aqui o salário, se eu quiser, ao invés do this.get salário, é exatamente o que ele está acontecendo aqui. Então, como nos outros eu também vou chamar esse método calcula salário, ao invés de chamar o this.get salário, eu vou pegar a chamada do meu método, certo? Do meu método calcula salário, que por si ele vai fazer a mesma coisa, ok? Só que aqui ele vai ficar padronizado já até em relação aos outros métodos que eu vou implementar,
Então, beleza. Isso aqui, se a gente for imaginar, já era uma coisa que eu estava tentando já mais ou menos, sempre eu estava já tentando dar uma puxada lá na lista 11, para a gente já tentar implementar esses métodos aqui, ok? Só que agora a gente vai implementar, vamos dizer, toda a estrutura até realmente implementar o polimorfismo ali, ok? Então, a gente fez aqui o calcula salário, que só pega o salário, e o imprime, que mostra todas as informações. Então, se eu quisesse pegar e criar um funcionário na memória, eu só precisava instanciar esse funcionário e depois chamar o método imprime. Por quê? Porque ele já tem ali o calcular salário, já teria tudo o que eu preciso ali dentro, ok? Eu só precisaria chamar ali, logicamente, passar os parâmetros que eu vou precisar, né, para o meu objeto, o nome, o salário base ali do funcionário e o cargo a que ele pertence, e eu já vou pegar e vou conseguir imprimir ele só chamando o método imprime, ok? Então, a primeira classe aqui, ela está pronta. A gente já vai fazer esses métodos polimórficos também lá nas outras, né? Então, a próxima é a classe gerente. Então, EX1 gerente. Da mesma forma que a gente fez lá no outro, né? A única coisa aqui que eu vou fazer é o seguinte, eu vou precisar criar os dois construtores, né? Os dois construtores. A gente viu que isso é super importante. Não esquecendo do extends, ok? Não esquecendo do extends. Por quê? Porque vocês devem ter esquecido em algum momento quando vocês estavam fazendo lá. Não esqueceram? Ah, eu sei que alguns esqueceram. Eu sei que alguns esqueceram por aí. Beleza? Então, estou criando aqui o gerente e ele estende funcionário. Então, continuo com herança. Estou trabalhando com herança aqui, normal. Ok? Só que eu vou implementar o polimorfismo. Só que o polimorfismo em si, eu tenho que estruturar a minha classe de uma maneira que permita eu criar o polimorfismo. Mas o polimorfismo em si, ele só aparece lá quando eu estou, aqui para nós, né? Quando eu for criar a classe main. Que é ali na hora de instanciar e passar os parâmetros do meu objeto. Ok? Então, aqui ele não tem nenhum atributo, eu só preciso criar os construtores, né? Eu vou criar aqui os construtores. Então, aí eu vou usar essa opção aqui, ó, Generate Constructors from Superclass. Gero os dois aqui, né? Bonitinhos. Aqui, eu não gosto de deixar essa linha comentada aqui, eu acho que ela fica meio poluindo o código aqui, por isso que eu sempre tiro. Esse aqui fica assim mesmo, né? Eu posso criar um gerente passando o nome, salário e cargo. A gente precisa disso aqui. Certo? Não tenho getSet, por quê? Porque eu não tenho atributo. E agora eu vou reescrever esses dois métodos aqui. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl C e vou vir aqui e vou dar um Ctrl V, ok? Então, aqui o que ele vai fazer, basicamente? Se a gente for imaginar aqui, ó, esse método imprime, inclusive, eu não precisaria fazer. Por quê? Porque o método imprime em si, esse método, ele vai ficar idêntico, certo? Ele vai ficar idêntico aqui. Mas esse aqui, ó, olha só, o que eu preciso fazer? Para calcular o salário lá do meu gerente, se vocês forem observar, lá no enunciado, ele está falando que o gerente, o gerente ganha um bônus adicional de 50% em cima do salário base, certo? Então a gente pode fazer, para ele ganhar 50% a mais, eu multiplico por 1,5, certo? Se eu multiplico por 1, é ele mesmo, 0,5 mais 50%, ok? Então, beleza. Esse método aqui, ó, em si, se for parar para pensar, esse método aqui, ele é desnecessário, certo? Então, esse método aqui, como eu não tenho que imprimir nada de diferente, eu posso até deixar ele comentado aqui, eu posso excluir ele, ok? Só para a gente ir entendendo como que ele vai caminhando, certo? Só para a gente ir entendendo. Aqui esse processo aqui, ó, que eu tenho o método aqui escrito, lá na classe funcionário, e aqui na classe gerente, eu reescrevo ele aqui com alguma diferença, certo? Porque lá ele simplesmente pegava o salário. Aqui ele está colocando 50% de adicional. Então, isso aqui é o conceito de sobrescrita ou reescrita de método, ok? Sobrescrita ou reescrita de método, beleza? Vamos deixar esse método aqui comentado. Depois a gente vai ver se ele precisa dele ou não. A princípio ele está igual lá da nossa classe funcionário, né? Eu não ia mudar nada, eu só queria mostrar o nome, o salário desse gerente e o cargo dele, certo? Que a gente vai setar lá direto, beleza?
Vamos para a próxima classe aqui. A nossa próxima classe é assistente. Deixa eu puxar aqui, ó, deixa eu só olhar aqui, pessoal. É assistente técnico. Como é que eu fiz? Assist técnico. Vamos manter o mesmo padrão, né, que eu tinha criado pelo menos no nome das classes. Então, EX1 assist técnico. Beleza? Então, o assistente técnico, ele é basicamente fiz uma caca. A mesma coisa aqui que o gerente. A ideia dele é a mesma, certo? Ele vai ter a mesma ideia do método, só que ele vai mudar aqui. É a única diferença. Mas, vamos lá. Vamos trabalhando em cima dele. Eu tenho que estender EX1 funcionário da lista 12, ok? Não se confundir e puxar da lista 11. Isso também, pessoal, é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado quando a gente está trabalhando com nomes de classes que são iguais, certo? Sempre tem que tomar cuidado com isso. E vou aqui criar os construtores, normal como a gente fez no outro. Esse source generate constructors from superclass, eu quero gerar dos dois. Eu tiro, mas se não tirar não tem problema nenhum aqui. Só acho que fica mais limpo o código aqui dos nossos construtores. Aqui os métodos, sim. Os métodos aqui eu vou copiar. E esses dois aqui, quer ver que ele vai dar uma caquinha aqui? Não, aqui ele ficou bonitinho. Aqui, a única coisa que no calcula salário do assistente técnico, ele tem 20% só. Ele só tem 20% de aumento, né? Então, a única coisa que eu mudei aqui, eu reescrevi esse método. Eu reescrevi esse método, que é o método calcula salário, que ele está lá desenvolvido na nossa classe mãe, que é a classe funcionário. Porém, cada uma das classes aqui, ela tem os diferenciais dela, né? Ela tem os diferenciais dela. Então, o assistente técnico, ele tem um bônus, né, em cima do salário base de 20%. E agora está faltando o assistente administrativo, né? Então, vamos lá. Vamos criar aqui new class EX1 assist ADM, certo? Ficou assist. Cara, no outro também ficou assist, agora que eu vi. Eu já vou alterar aqui o assistente técnico. Lembrando, para alterar, refactor, rename, assist técnico. Beleza? Então, temos aqui assistente técnico. Lembrando que quando você renomeia, ele justamente já faz, por isso que a gente vai lá no refactor, rename, ele altera todas as referências que ele tem dentro da classe, né, dele, ok? Então, assist ADM aqui, beleza? Esse aqui ele tem dois atributos, né, que é matrícula e turno. Então, private. Acho que no outro lá tinha criado até com string. Vamos criar esse aqui com int. Matrícula. Isso é um código, né, que ele tenha. E private string turno. Beleza? Fechou? Esse aqui, vamos criar os construtores. Source generate constructor using fields. Lembrando, aqui ó, por isso que é sempre bom a gente dar uma puxada na memória aqui, refazer os exercícios, rever algumas coisas. Olha só que importante. Aqui lembrando o seguinte, pessoal. Se eu vier aqui ó, e só der um source generate constructors from superclass, primeiro eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar o extend, certo? Sempre, pessoal, isso é o clássico, né? O clássico é esquecer. Mas ó, aí você tem que lembrar. Quando você for gerar ali, você vê, faltou. Daí você vai lá e não esquece de colocar. Então, se eu vier só gerar o da superclasse, aqui, olha só, ele só tem os dois que é lá da classe, né? É normal, Cauê, normal. Aí, ele só gera os dois aqui pra mim. Só que olhem só, matrícula e turno, tudo bem, esse aqui é o vazio, né? O vazio ele não tem nada. Mas, nesse aqui que tem, ele só fica com os dados do quê? Só fica com os dados da classe mãe. Mas eu não, eu preciso de um construtor que tenha os dados também da minha classe filha. No caso ali, que é o assistente administrativo com matrícula e turno também. Então, eu geralmente aconselho fazer o seguinte. Vem aqui, daí usa o outro, generate constructor using fields, don't generate, e daí eu tenho que mesclar esses dois aqui. Certo? Eu venho aqui, ó, puxo aqui esse int matrícula int turno, eu vou jogar ele aqui também. Só coloco uma vírgulazinha. Então, int matrícula int turno lá em cima.
E aqui, ó, aqui tem o super, né? Aqui tem o super. Vou pegar e vou colocar esse cara aqui, certo? Ó, aí eu fiz um construtor mesclando as duas classes, o que é totalmente possível, totalmente permitido, certo? Recomendado ali para você criar um assistente administrativo com todos os campos e não somente nenhum só com os dados da superclasse, nenhum só com os dados que são específicos dele. Eu quero gerar um construtor com todos esses dados. Então eu consigo fazer isso, ok? Então aqui fica o nome, salário, cargo, matrícula e turno. E aí eu coloco aqui bonitinho aqui dentro para ele setar esses valores, ok? Esses 3 aqui ele vai pegar da superclasse dele e esses 2 aqui ele vai pegar dele mesmo, certo? Dele mesmo, ok? Então beleza. Esse aqui tem atributos, preciso gerar o quê? Getters and setters. Então, source, generate getters and setters, select all, generate. Beleza, fechou. Fechou. Então, aqui, vamos usar um Ctrl C aqui, ó. Então tá. Beleza. Então, vou dar um Ctrl C aqui, lá nos métodos polimórficos que a gente está construindo, certo? Então, o método polimórfico que a gente está fazendo aqui, o primeiro deles, calcula salário. Esse calcula salário, ele aqui é o seguinte, ele tem 1.3, ele tem quando ele for do turno noturno. Então, aqui dentro eu preciso fazer o quê? Preciso obrigatoriamente fazer um if, né? Vou fazer um ifzinho aqui, ó, if this.get get turno equals vamos usar aqui um equals ignore case. Aí, diferente se for diurno, noturno, maiúsculo, minúsculo, escrito, ele vai pegar. Equals ignore case. Se for, vamos colocar aqui, ó, noturno. Se for noturno, aí ele ganha. Aí ele ganha 30%. Então, esse return this.get salário vezes 1.3. Ok? Vezes 1.3. Se não, olha só, aqui sempre, eu acho que eu já comentei isso aqui, mas é sempre bom dar uma observada. Ó, eu tenho aqui o cálculo salário, ele já está mostrando erro. Por quê? Porque ele está com double, deve dizer, mas tem, ó, ele vai dizer o seguinte, ó. Eu devo retornar um resultado do tipo double. Beleza, ele está falando isso aqui. Mas eu estou retornando o tipo double, só que ele está dentro de uma condição. Então, isso digamos, nem sempre ele conseguiria retornar, porque somente ele consegue retornar se essa condição aqui for verdadeira. Então, eu preciso ter uma condição excludente a essa, no caso, que ele vai dar o return do que? De this.get salário apenas, ok? Ele só vai ter isso aqui. Fechou? Fechou? Então tá, ó, fiz isso aqui, provavelmente, não sei pessoal, realmente nem olhei lá como é que a gente está fazendo, mas provavelmente a gente fez exatamente dessa forma, desse modo aqui, né? Lá no nosso cálculo salário, lá da outra lista, certo? A gente está revisando aqui, mas tentando melhorar o máximo possível para a gente pegar e utilizar o polimorfismo, e o nosso código está ali estruturadinho, bacana ali para a gente mostrar ali todas as informações, fazer aquilo que a gente quer. Agora, esse cara aqui, ele não pode ser aqui eu não posso utilizar, mas eu não tenho nem ideia, mas aqui, tipo, aqui ele está mostrando exatamente, estaria mostrando sempre nome, salário e cargo, ok? Do gerente também, nome, salário e cargo. Mas isso já está desenvolvido lá, ó, nome, salário e cargo, beleza? Agora, aqui no assistente administrativo, ele tem, além do nome, salário e cargo, ele tem matrícula e tem o turno, que eu vou mostrar. Beleza, então o que eu vou vir aqui? Aí, nesse aqui eu sou obrigado, né? Eu sou obrigadinho a fazer o quê? Eu vou ter que pegar e vou ter que fazer umas adaptações, né? Umas adaptações ali no meu método, certo? O que ele deu? Aqui, ó, esse aqui é um detalhe também importante. O meu de option pane eu não tinha importado, certo? Ó, analise isso aqui. Ele está dando erro, certo? Por que ele está dando erro? Ele vai dizer o seguinte, ó, provavelmente the option pane cannot be resolved. Ou seja, eu não tenho, porque quando eu uso o the option pane, ele faz o quê? Ele dá um import lá para mim, ó. Ele dá um import. Aqui, como eu só dei o Ctrl+C, Ctrl+V, por isso que o Ctrl+C, Ctrl+V ele é perigoso, eu não tenho esse import. Então, se eu vir aqui, só digitei
apaguei o E dei um ponto espaço, aí ele já pega e aí sim ele importa automaticamente aqui para mim. Essa é a importância ali, às vezes, tipo, um erro desse, eu imagino. Às vezes você vai pegar ali esse erro e dizer, mas não tem, tá tudo certo. Beleza, mas faltou um detalhezinho ali do import que já ferrava ali com né, ali a execução do teu programa, né? Ele não iria executar, não iria mostrar nada. Certo? Então, além de nome, salário e cargo, aqui eu vou ter a matrícula para mostrar. Matrícula mais this.get matrícula mais uma linhazinha matrícula e turno mais this.get turno. Fechou? Então agora nós temos um método imprime dentro da classe assistente administrativo que ela é específica, certo? Ela é específica aqui. Como eu estou aqui dentro do mesmo, da mesma classe, eu estou chamando o calcula salário, ele sabe que ele tem que chamar esse aqui, certo? Ele sabe que ele tem que chamar esse calcula salário ali de cima. E aí daí ele vai verificar ali como que é o turno e tal. Se for no turno, ele dá 30% de aumento em cima do salário base. Fechou? Beleza. Vamos para a nossa classe mais importante. Até aqui nem sei se a gente tinha mudado muito, mas já ficou, já deu uma, provavelmente já deve ter dado uma melhoradinha ali na nossa classe, nas nossas classes, né? Então vamos lá, vamos criar aqui a principal, ex1 principal, beleza. E agora? Agora que as coisas vão acontecer para o polimorfismo. Por enquanto a gente só estruturou os nossos métodos polimórficos. Por quê? Porque eles têm o mesmo nome da classe mãe, certo? Método polimórfico tem o mesmo nome da classe mãe e, porém, eles podem ter um comportamento igual ou não, né? Se ele tem um comportamento igual, eu posso usar o da mãe. Se ele tem um comportamento diferente, eu preciso refazer, certo? Eu preciso sobrescrever, reescrever ele, ok? Então, beleza. Primeiro detalhe aqui, ó, que a gente vai fazer, que difere. Aqui, a gente vai criar... o que a gente fazia? A gente pegava e deixava para criar os objetos lá, provavelmente lá dentro dos ifs, né? Quando a gente tinha lá o nosso menu. Aqui não. Aqui eu já vou começar fazendo o seguinte, ó. Eu vou criar um objeto do tipo funcionário que vai se chamar foo. As duas letras iniciais. Eu criei um objeto do tipo funcionário, que eu não sei o que é. Ele pode ser gerente, pode ser assistente técnico, pode ser assistente administrativo. Indiferente qual for, eu vou utilizar esse objeto foo. E isso é polimorfismo, ok? Então vou criar aqui um int op, vou criar um string nome, vou criar um double salário, vou criar esse aqui eu não preciso criar, né? Eu não preciso criar o cargo, porque a gente já vai saber qual que é. Então não preciso criar variável para isso. Mas eu preciso criar um int matrícula, porque tem lá o assistente administrativo que tem. E um string turno, que a gente também quer gravar. Então a gente vai receber. Beleza? Então, fechou. A primeira coisa aqui que eu vou precisar fazer aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse aqui, vamos fazer ainda mais simplesinho. O próximo a gente tenta melhorar, fazer aquilo que a gente fez lá, criar aquele método estático para recebimento dos dados. Esse aqui podemos fazer simples mesmo. Vamos fazer assim. Ele vai pegar e vai criar uma entrada ali dos dados verificando ali, né? Verificando se é qual tipo do funcionário que ele deseja cadastrar. Então, op igual a integer.parseInt j option pane show input dialog qual tipo de funcionário deseja cadastrar. Fechou?
Então, qual tipo de funcionário deseja cadastrar? Se, provavelmente isso aqui deve ficar bem parecido com aquele lá que a gente fez. Ele quer cadastrar um gerente, certo? Um gerente. 2 é assistente técnico. 3, assistente administrativo. Beleza? Vamos botar um 4 sair aqui ainda. 4 sair. Fechou? Então, beleza. Então, aqui, indiferente qual seja, eu preciso receber o quê? Nome, salário. Eu preciso receber. Fechou? Então, vamos lá. Eu vou receber nome é igual a string.valueOf, string.valueOf, j option pane, show input dialog, criou com todos os qual o nome do funcionário. Recebi ele e agora recebo qual o salário, né? Salário é igual a double.parseDouble, j option pane, show input dialog, qual o salário base e já vamos concatenar aqui com o nome do funcionário. Fechou? Então, recebemos ali o nome e o salário ali que vai valer para todos eles. Então tá, aqui só a gente, aqui se ele quiser sair, né, a gente pode fazer aqui, if op for igual a 4, só vamos colocar aqui antes, né, porque senão ele vai ficar pedindo mesmo no último para ele parar, né. Show message dialog no finalizando e break, certo? Então, se for o 4, ele já interrompe aqui, senão ele pede o nome do salário. E daí a gente entra ali nas opções. Vamos lá. If se o AP for igual a 1, ele é um gerente. Fechou? Se ele é um gerente, como que eu vou... Vamos fazer todas as opções aqui primeiro, depois a gente vai completando. Ó, se o AP for igual a 2, que ele vai ser o assistente técnico. Se não, vai ser OP igual a 3, que é o assistente administrativo. Fechou? Então estamos aqui, né? Então, aqui temos a opção do gerente, aqui do assistente técnico, aqui do assistente administrativo. Para o gerente, eu tenho todas as informações que eu preciso? Eu tenho. Por quê? Porque eu sei que ele é um gerente, eu sei o nome e o salário dele que eu já pedi aqui em cima. Então, vamos criar um gerente. Tá, mas agora, como é que eu instancio esse objeto gerente? Espera aí, eu tenho o objeto FU, que ele é um funcionário. Ele é um funcionário genérico. Ele vale para qualquer tipo de funcionário que eu tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, FU igual a new ex1 gerente. E daí eu posso pegar esse cara aqui. Certo? Qual que é esse cara aqui? É o cara, deixa eu só confirmar, é da lista 12, fechou? Esse cara aqui é o gerente que recebe nome, salário e cargo. Opa, cargo não tem. Mas eu sei que ele é um gerente. Certo? Já passei ali essa informação junto. Certo? Já passei essa informação ali junto para ele. Então, fechou. Já tenho ali FU igual a new x1 gerente. Esse objeto aqui é um objeto polimórfico. Certo? É um objeto polimórfico. Então, a partir desse objeto, que é um funcionário, eu instanciei um gerente, na memória ele é um gerente, certo? Com nome, salário e o cargo do gerente, né? Que já está ali. Beleza. E para mim imprimir, fu.imprime. Fechou. Era isso que eu precisava. Só isso, ok? Já chamei ali fu.imprime e ele já está na memória. Então, eu não preciso mais criar o objeto aqui. Se eu estou usando polimorfismo, eu posso usar o objeto genérico. Vamos lá. E agora, o outro. FU é igual a new x1
assistente, é assistente técnico, né? Assistente técnico, fechou. Então, assistente técnico, esse aqui com todos, que é nome, salário e cargo, que é assistente técnico. Beleza, para imprimir, FU.imprime. Quando ele está criado, aqui com os dados do assistente técnico, e eu chamo ali aquele método imprime, ele vai imprimir as informações do assistente técnico. Ok? Tá, não, mas eu quero um assistente administrativo. Então, beleza. Só que para o assistente administrativo, eu preciso receber duas coisas. Eu preciso receber o turno dele. Então, turno é igual a string ponto value of j option pane ponto show input dialog qual o turno de. Aqui eu posso concatenar o nomezinho, porque ele está ali em cima, eu já tenho, né? Já tenho esse nome do assistente administrativo, ele já está pegando daqui, ó. Ele já tem, né? Ele já recebeu aqui esse valor, ele só vai entrar nessa condição aqui e a gente vai completar, né? Qual o nome, qual o turno de, e daí a gente pega o nome, e aqui a gente, eu vou completar assim, ó, só para escrever, né? Noturno, quer dizer, vamos fazer assim, ó, diurno ou noturno. Fechou? Então, temos aqui diurno, noturno e agora falta a matrícula dele, né? Matrícula é igual a integer.parseInt jOptionPane ponto show input dialog qual a qual o número de matrícula de mais 9. Beleza? Beleza. Agora eu tenho turno e matrícula. O que eu vou fazer? FU igual a 1000 e x1 assistente administrativo que recebe todo mundo. Só o cargo aqui que eu preciso completar manualmente. Assistente administrativo. Então, ele tem o nome que ele vai pegar daqui de cima, o salário que vai pegar aqui de cima, assistente administrativo, eu sei que ele é porque ele já escolheu no menu, matrícula e turno, que são as informações que ele pegou aqui embaixo. Aqui, diferente, a ordem que ele tiver, ele vai passar ali na sequência, certo? O que está faltando? FU.imprime. Acabou. O exercício se resumiu a isso aqui. Claro, a gente tem um menu, né? A gente tem um menu ali que agora que eu vi que eu não diminui o tamanho da minha foto, mas por sorte isso aqui estava um pouquinho mais largo e acabou compensando. Deixa eu dar uma organizada aqui, deixa eu diminuir um pouquinho a minha foto. Aí, para aparecer mais o código que auxilia para vocês isso aqui na hora de vocês olharem, acompanharem, né? Fechou? Então, beleza. Então, vamos analisar isso aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu criei um objeto genérico chamado FU e a partir desse FU eu fui criando os objetos ou gerente, ou assistente técnico, ou assistente administrativo, certo? Dando características de melhoria. Agora eu tenho, a partir desse FU, eu tenho todos os objetos. Então, claro, não é o caso que a gente não está implementando isso. Mas, por exemplo, lá, se eu quisesse fazer uma lista com todos os funcionários, né, por exemplo, lá que eu posso reaproveitar esse objeto e pegar todos esses funcionários, indiferente se eles forem gerentes, se eles forem assistente técnico ou assistente administrativo. Fechou? Então, isso aqui é uma melhoria já no nosso código. A gente já está melhorando o nosso código. Fechou? Vamos lá. Vamos só agora testar, né? Vamos testar aqui. Então, eu quero cadastrar um gerente. O nome do funcionário é Diego. Diego. O salário é 1000. Sempre é 1000, né? 1000. Olha aqui, ó. Bonitinho. Aqui aquilo que eu queria mostrar para vocês. Quando vocês... vocês lembram lá que eu deixei comentado o imprime? Ó, se o método da minha classe mãe tem exatamente o comportamento que eu quero, eu não preciso reescrever ele. Certo? Eu só vou reescrever ele quando eu quero que ele tenha um comportamento diferente, como é no caso do assistente administrativo, ok?
Então, beleza, vamos lá. Próximo, assistente técnico. Eu quero cadastrar um assistente técnico, que vai ser o nome do Cauê. Cauê, quanto ganha? 1.000. Cauê, 1.200. Então, ele chamou aquele método lá da classe mãe, ok? Eu até depois vou lá e vou apagar lá aqueles métodos lá. Por quê? Só para mostrar para vocês. A gente não precisa implementar aquele método. Por quê? Porque lá na classe mãe ele já tem o comportamento que a gente quer. Vamos ver se isso é real? Vamos lá. Assistente administrativo agora vai ser... Quem é? É a Júlia. Júlia. O salário base da Júlia, 1.000, para ficar mais fácil a gente calcular. O turno. Ela é do turno diurno. Opa, turno diurno é só o salário base. Matrícula 2, 3, 4, 5. Fechou, ó. Pegou só o salário base. Mas olha aqui o imprime que ele pegou. Já não é mais o imprime, não é mais o imprime padrão lá da classe funcionário. É o imprime da minha classe assistente administrativo. Fechou? Vamos só ainda o último caso que a gente não testou. Assistente administrativo vai ser a Luana. Luana. Qual o salário base? 1.000. Mas é do turno noturno. O noturno, número de matrícula, 1, 2, 3, 4, 5. O turno noturno tem 30% a mais. Então, passa a R$ 1.300. Ok? Só vamos... Aqui, ó. Beleza? O 4 finalizando. Fechou. Então, aqui a gente implementou. Lembrando, ó. Aqui a gente viu lá. Ele chamou esse método. A gente viu que ele chamou esse método aqui. Completinho, mostrando todas as informações do assistente administrativo. Esse método aqui, ó, eu tinha até deixado comentado. Esse método aqui, ele é desnecessário. Assim como esse método aqui do gerente. Se quiserem deixar também, tanto faz, né? Mas ele é desnecessário. Por quê? Porque ele tem exatamente o comportamento desse cara daqui, que é o método imprime, lá da classe mãe. Então, eu só preciso reescrever os métodos que eles têm comportamentos diferentes. Como é o caso desse, como é o caso desse, como é o caso desse, como é o caso desse daqui. Certo? Na verdade, se vocês forem analisar, nem esses caras aqui a gente precisa implementar. Isso aqui é meio que de praxe que eu acabo deixando. Mas eu não precisaria implementar esses construtores vazios. Por quê? Porque eu já tenho um construtor vazio lá na minha classe mãe. Eu já tenho esse cara aqui. Beleza? Então tá, eu só vamos dar uma olhadinha aqui. Agora vou abrir aqui, ó, a lista 11, a principal. Vamos dar uma comparadinha aqui entre as duas. Ó, aqui a gente criava todos os objetos, certo? Com o polimorfismo, não, eu só preciso criar um objetinho bonitinho aqui, ó. Só criei um objeto, aqui. Fechou? Ó, criei um objeto. Aqui eu precisava criar 3 objetos. Aqui ainda eu tinha feito um getSet. Olha só, pessoal. Olha como a gente está evoluindo, né? Então, a gente tem aqui, ó. Aqui os atributos, né? Os atributos, isso aí não tem como fugir, né? A gente cria os atributos ali para receber bonitinho. A gente tem um menu, não tem como fugir. A gente fez aqui o finalizando, a gente fez a mesma ideia do que a gente implementou agora. Mas olha aqui nas opções. Ó, não chega nem... Se a gente for, a gente consegue fazer. Ah, tá certo, tá? Só olhem aqui, ó. Olha aqui. Aqui, no exercício que a gente utilizou, polimorfismo, bonitinho, construtores, né? Tem os métodos implementados aqui. Olha aqui. Isso aqui se resumiu a basicamente tudo que era feito ali, né? Dentro do nosso menu. E olha aqui. Aqui, se a gente for pegar, ó, deu pelo menos... Olha, quase deu o dobro, né, de código. A gente, claro, ó, isso aqui, ó. Estão vendo lá aquilo que eu tinha falado para vocês? Qual que é um dos benefícios da herança? Reaproveitamento de código. Ó, faço um método lá, ele serve para 2 classes? Não preciso redesenvolver ele. Olha aqui, ó, quanto retrabalho que a gente tinha aqui para fazer, certo? Isso aqui está desenvolvido aqui dentro só uma vez, só lá na classe funcionário, né? Então, aqui só para vocês verem como as coisas se simplificam quando a gente pega e cria, além do processo de criação aqui ser mais fácil, ok? Então, aqui a gente teve esse ganho de não precisar ficar criando os objetos. Aqui a gente não fez todos os sets, né? A gente não fez todos os sets. E para fazer a impressão, a gente só chamou um
F1.imprime ali, né? E imprimiu para nós, ok? Então, claro, né, imagina, isso aqui é um exemplo, né, pessoal? Um exemplo simples que a gente está fazendo. Mas, você imagine lá num software grande, parrudo ali, quanta linha de código, se você estruturar bem, se você organizar, se você fizer uma arquitetura boa do teu sistema, se fizer a engenharia de software dele legal ali, o quanto você não consegue melhorar, o quanto você não traz características positivas para o teu sistema. Olha aqui, ó. Observaram aqui como ficou mais simples, pessoal? Conseguiram observar como ficou mais simples? Então, é um processo, né, pessoal? Não tem como você partir direto para isso aqui. Você tem que entender todo o processo. É isso que a gente está fazendo aqui com as nossas aulas, certo? A gente está entendendo todo esse processo aí. Beleza? Pessoal, então, esse aqui é o exercício 1. Deu para vocês entenderem ali, pessoal, como é que vocês sentiram? Viram ali, ó. Poxa, não, nem digo assim, ó, que deu para entender 100%. Teu gerente está dando erro. Dê uma olhada aqui, ó. Esse aqui é meu gerente. Vou deixar aqui, Gabriel. Dê uma olhadinha ali. Mas vocês conseguiram, no geral ali, principalmente ali na classe principal, ver a diferença que dá? Como facilita ali para você manipular os seus objetos? Então, esse é um ganho que a gente tem, certo? Esse é um ganho. Dê uma olhadinha ali, Gabriela, para ver o que você encontra. Observe lá se você não esqueceu de extends x1 funcionário. Observe isso. Observe isso, que ali é uma coisa que pode dar problema. Ok? Pessoal, ó, o objetivo da aula de hoje era esse aqui, certo? O objetivo da aula de hoje era esse aqui. Ó, o de Option Pane, que como eu não estou usando o método de impressão, eu nem preciso ter aqui. Aqui eu já não tinha, porque eu já tinha trazido ele comentado, ok? Conseguiu resolver, Gabriela? Ali. Ah, tá. Aqui. FU igual new x1 gerente, nome, salário, gerente. Aqui, ó, só tem que tomar, talvez isso pode ser o probleminha. Como a gente está com dois exercícios iguais, aqui, ó, quando você dá o contra espaço, quando você vier aqui, ó, x1 gerente, vocês tomem cuidado que ele fica aparecendo lá o da lista 11, ok? Tomem cuidado, a gente quer o da lista 12 com todos os parâmetros, ok? E aí, Gabriela? Conseguiu? Ó, talvez o nome dos atributos ali, das variáveis, ficou diferente, alguma coisa pode ter acontecido, ok? Mas não mais, pessoal. Viram vantagem? Viram alguma vantagem aqui de vocês utilizar isso? Viram? Se vocês viram vantagem, pessoal, é bem importante para vocês conseguirem melhorar o processo de desenvolvimento de software de vocês, certo? De vocês irem aos poucos entendendo isso e implementando, né? E conseguindo assim, ó, não, realmente, ó, se eu utilizar essa técnica aqui, se eu utilizar esse conceito aqui, eu vou conseguindo melhorar. É esse aqui o nosso objetivo, certo? Não. Você não viu vantagem, Lucas? Meu, não tem como não ver vantagem. Olha aqui, ó. Olha a vantagem aqui, ó. Olha o tamanho aqui do x1 principal desse aqui. E olha aqui no que a gente transformou ele. A gente partiu, ó. Contando que cabeçalho não tem como fazer, né? A gente tem 48 linhas aqui, ó. Aqui, tudo bem que aqui tem uns espaços sobrando e tal, né? Mas a gente conseguiu reduzir para 71. A gente reduziu bastante. A gente reduziu consideravelmente, a gente conseguiu reduzir aqui ainda, né, esse nosso código. Beleza então, pessoal? O que vocês me dizem aí? Mas olha, pessoal, é manter a calma. Que bom, Lucas, que bom. Ó, pessoal, então nossa próxima aula ficou para segunda-feira, ok? Segunda-feira, qual é o objetivo para segunda-feira? Vamos tentar fazer o exercício 2 da lista 12, que é o quê? Exercício 2 da lista 12 é refazer o exercício 4 da lista 11, ok? É isso, né? Que eu arrumei aqui. Ó, refazer o exercício 4 da lista 11 utilizando métodos polimórficos para calcular o valor dos imóveis. Então,
Objetivo para a próxima aula, que é segunda-feira, vamos tentar, pessoal, por favor, vocês tentem fazer esse segundo exercício aqui. Ok? Esse segundo exercício aqui, vocês vão tentar fazer para segunda-feira. Ok? É um pouco de empenho. Por quê? Porque envolve, né, querendo ou não, você tem que estar entendendo ali bem a parte de herança, tem que saber o que é sobrescrita, de método, para você conseguir implementar ali o teu polimorfismo bacana ali para você utilizar. Ok? Ok, galera? Então, ó, mas deixamos como, pega aqui, dá uma olhada, faz o exercício. Aqui, ó, eu tentei nem ficar olhando, né, no exercício que a gente já tinha feito. Mas tenta ali nesse segundo, você vai ali, ó, você já fez ele. Então, mas já tenta fazer o máximo possível utilizando essas técnicas que a gente usou aqui, certo? De criar os métodos aqui, bonitinho. Eu sei que a gente já implementou algumas melhorias dessas já lá no exercício 4 da lista 11. Então, algumas coisas já vão, cara, é praticamente igual. Eu já deixei até ele meio polimórfico ali, já era a ideia. Pensei, daí eu já jogo ali pra vocês e já tem como vocês ir estruturando, certo? A maior diferença que vai dar mesmo é na hora de vocês criarem um objeto lá na classe principal, ok? Essa que vai dar a maior diferença. Então, objetivo para segunda-feira, tentar fazer o exercício 2, ali, ele polimórfico, bonitinho. O mesmo exercício da lista 11, o 4 da lista 11, vai ser o 2 da lista 12. Fechou? Beleza então, galera? Então, conversamos aí. Qualquer coisa, manda e-mail. Se não, segunda-feira estamos aí. Aí, na segunda, ali, eu vejo como é que vocês estão no exercício 2 ali. E provavelmente a gente parte até para um outro exercício pra gente fazer. Beleza então? Abração pra vocês, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Fiquem bem aí. Cuidem-se. Até mais. Falou!